Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 14 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. 29 de setembro de 2023, a Era Comum. Estamos no sexto dia da semana, é o sexto dia para o Shabat. Nós estamos na véspera de Shabat, então logo mais às 17 horas e 45 minutos, nós estaremos acendendo as luzes especiais de Shabat, né? E nesse sentido, já a partir desse horário, já recebemos Shabat. Bem como hoje também nós temos aí a primeira noite de Sukkot. Estamos na véspera de Sukkot, Erev Sukkot. Estamos aí nos preparando para Shabat e Sukkot. Semelhantemente, em Rosh Hashanah tivemos Shabat e Sukkot. Ou seja, nós sabemos que o Shabat, o sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat, ele já é especial por si mesmo, desde o princípio, desde Bereshit, desde Gênesis, na criação. Então já sabemos que o sétimo dia da semana, o Shabat, ele já é sagrado por natureza, é super, mais do que super especial. E temos aí Rosh Hashanah em Shabat, e agora temos Sukkot em Shabat. Nesse sentido, traz para nós uma mensagem de muita espiritualidade, de muita soberania espiritual, bem como também traz para nós a visão de que, de fato, Hashem, ele está providenciando todas as coisas para que Mashiach se revele rapidamente, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Então, estamos em véspera de Sukkot, vamos ter as nossas mensagens de Sukkot hoje, né? Mais uma vez, vamos ter a nossa leitura de Levítico, capítulo 23, do verso 23 até o 32, que nos fala exatamente sobre esse período que nós estamos vivenciando. E também teremos aí, né, as mensagens dos nossos mestres através dos ensinamentos judaicos, que quando o povo de Israel ele precisa abandonar todas as crenças vãs e fortalecer a fé em Deus e só em Deus, né? Nesse sentido, quando o povo israelita, o povo judeu, se desviava realmente da fé monoteísta e logo precisava se restabelecer nos ensinamentos das suas raízes. E nesses ensinamentos das suas raízes era o retorno, sem sombra de dúvidas, à sua origem, à sua identidade, né? E principalmente à sua adoração ao único e o verdadeiro Deus. Então, nós vamos ver dentro desse escopo que realmente nada há além dele, nada existe além do eterno, nada existe além de Hashem. Então, por isso, realmente as nossas reflexões. E também vamos ter aí uma palavra, né, dentro do aspecto de Sukkot. Por que realmente Sukkot é em Tishrei e não em Nissan? Nissan nós temos aí o Pesach, né, que traz de forma bem nítida a questão da saída do povo judeu do Egito, né? Então, por que Sukkot está em Tishrei e não em Nissan? Aí nós vamos ver o que os nossos mestres nos ensinam a respeito disso, ok? Então, por isso, né, amados, Baruch Hashem, né, esse período aqui de festividade é realmente um período intenso, né, desde o primeiro dia de Elul, Yom Kippur, aliás, Rosh Hashanah, Yom Kippur, nós temos aí Sukkot. Então é uma correria que não é fácil, não é brincadeira não. E nós tivemos aí em correria, né, também de ordem pessoal no dia de ontem, e ficamos aí atropelados no meio do caminho, por assim dizer. Não houve nem tempo de avisar que não haveria a tarde com a Torá. Então fica aqui as nossas escusas aos amados, né, que estiveram esperando e não houve um tempo hábil para poder avisar, ok? Mas, né,
os amados aí nesses 6 anos já pegou o pique do trem, né, e já compreende sem sombra de dúvidas isso daí. Mas fica aqui as nossas desculpas, ok? E vamos em frente aí que tem muita coisa boa pela frente, né? Hashem é maravilhoso, ok? Então, a partir de hoje, né, a partir do pôr do sol de hoje, nós vamos adentrar na primeira noite de Sukkot, né? Vamos até amanhã, né, ao pôr do sol no primeiro dia, né? Depois do pôr do sol de amanhã, nós entramos aí na segunda noite de Sukkot e nós vamos até domingo que vem, né? Com Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torah, né, as festividades dessa semana. Então, até domingo que vem, até o pôr do sol não domingo agora, do domingo dia 8 de outubro, nós vamos ter aí as nossas festividades prolongando Sukkot. O Shemini Atzeret, o 8º dia, portanto, na próxima sexta-feira, ao pôr do sol, nós entramos no 8º dia de Sukkot, por isso Shemini Atzeret, ok? E aí, no pôr do sol do sábado, né, para domingo, dia 7, para o dia 8 de outubro, nós vamos entrar em Simchat Torah, a alegria da Torá, e dentro desse sentido aí, nós estaremos, sem sombra de dúvidas, completando essas festividades desde o dia 1º de Elul até Simchat Torah, a alegria da Torá, que é aí que começa oficialmente o novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Então, nesse próximo domingo, dia 8 de outubro, nós estaremos falando sobre Vezot Haberahar, esta é a bênção. Lembro daquele recado que nós demos a esses dias, que a Parashá Ha'azinu é a última Parashá a ser lida em Shabbat. E a Parashá Vezot Haberahar, esta é a bênção, ela é lida fora de Shabbat, porque ela está ligada com o final de Sukkot, né? Tem o 8º dia de Sukkot, Shemini Atzeret, e na sequência tem o Simchat Torah, que é a alegria da Torá, onde finda-se o ciclo passado, anterior, né? 5.783, portanto. Então, no domingo, dia 8 de outubro, nós estaremos falando sobre a Parashá Vezot Haberahar, né? Fazendo um resumo dela, finalizando oficialmente o ciclo 5.783, e aí nós vamos para a primeira aliá de Bereshit, né? Nós vamos para a primeira aliá de Bereshit, de Gênesis, iniciando o novo ciclo oficial 5.784 dos estudos de Torá, ok? Então é isso daí, Baruch Hashem. O nosso Rebbe Menachem Mendel, né, de uma sabedoria espetacular, ele nos fala sobre a questão das alturas espirituais do Shabat, e realmente Rosh Hashanah e Sukkot caindo exatamente junto com o Shabat, isso é de grande valor espiritual, é algo magnífico, né? Porque o Shabat sozinho, só o Shabat sozinho, ele já é especial em todos os níveis e sobre todas as coisas. Mas quando as festividades caem justamente em Shabat, é o período em que Shabat ele valoriza a festividade e eleva de forma espiritual muito mais sublime nos seus dias normais, que poderiam cair durante a semana. Então, esse ano 5.784, nós já começamos num nível muito superior, um nível espiritual muito sublime, onde nós temos o princípio do ano 5.784, que caiu em Shabat, e agora nós temos Sukkot, que cai em Shabat. Então, nós vimos aí
realmente significados de 1º de Elul até Yom Kippur, né? Sobre a questão da Teshuvá, a questão dos livros contábeis sendo abertos, né? São os livros dos registros, né, dos nossos atos que foram abertos para o julgamento. Depois nós tivemos aí um estender até Yom Kippur, antes de se fechar os portões das misericórdias de Hashem, para que nós possamos, de fato, estarmos conectados com o juízo de Hashem e não deixarmos a Teshuvá, como diz o outro, murchar. Muito pelo contrário, fazer a Teshuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, ficar bem forte, bem verde, bem fortalecido dentro do seu âmbito espiritual, para nos fortalecer no nosso campo físico, secular, nas nossas atividades do nosso dia a dia. É dessa forma que Deus abençoa, para que nós possamos ter vigor, saúde, proteção, prosperidade em tudo aquilo que realizarmos, né? Que seja sempre dando a devida honra e glória e adoração e gratidão ao único Deus, o único Redentor e Salvador. Então nós chegamos agora em Sukkot e temos mais uma vez a grata satisfação de podermos desfrutarmos de Shabat e a primeira noite de Sukkot, né? Então nós vamos ter exatamente esse aspecto. E justamente, né, no 8º dia, o Shemini Atzeret, o 8º dia de Sukkot, nós teremos já também na próxima sexta-feira, no próximo Shabat. Então, este ano, nós vamos iniciar Sukkot em Shabat e vamos encerrar Sukkot em Shabat, o 8º dia, o Shemini Atzeret, né? E já ao pôr do sol do 8º dia, nós já vamos entrando oficialmente no novo ciclo dos estudos da Torá 5.784, que no domingo, dia 8 de outubro, é onde nós estaremos concluindo com Vezot Haberahar, né? Esta é a bênção, né? Esta porção não se lê em Shabat, ela se lê exatamente posterior ao 8º dia, o Shemini Atzeret, certo? E a última porção lida no Shabat é a porção Ha'azim. E aí então no dia 8 de outubro nós estaremos fazendo o encerramento oficial do ano 5.783 e vamos iniciar o novo ciclo 5.784, ok? Então por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre as alturas do Shabat. Então vejam bem, algo magnífico que nós aprendemos com essa questão que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz sobre a questão do Shabat e as festividades caindo em Shabat. Então ele nos diz assim, o toque de shofar no primeiro dia do ano desperta uma nova energia divina, é o caso de Rosh Hashanah, o toque, o som do shofar, a qual sustentará toda a criação nesse ano, tanto em sua dimensão física como na sua dimensão espiritual. Contudo, quando Rosh Hashanah coincide com o Shabat, não tocamos o shofar, apenas o recordamos, mencionando-o em nossas preces, né? Então veja bem, por exemplo, o povo judeu literalmente não toca o shofar em Shabat. Aí o Benei Noah fala assim, bom, como nada é proibido para mim, então eu vou tocar shofar em Shabat. Só se você for muito orelhudo e muito bicudo, porque aí você está faltando realmente com respeito às coisas sagradas. Não, mas eu sou Benei Noah, eu posso tocar shofar no Shabat. Não, além de você não poder tocar o shofar no Shabat, é um desrespeito para com o Criador, para com o povo judeu e para com o sagrado dia do Shabat. E aí você está inventando uma prática religiosa, então, portanto, você está caindo no campo da idolatria. Você está pecando. E pode realmente ser decretada a tua morte pelas mãos dos céus. Entendeu?
Então, nós precisamos estarmos realmente de acordo para aquilo que nós vamos fazer, que não é da nossa competência como Benei Noor, além das 7 leis universais. Então, nós temos que fazê-la de acordo com a halahá, obedecendo, de fato, as orientações rabínicas. Mas se você vem nesse carnaval e nesse pique de carnaval e quer fazer as coisas do seu jeito, pode pegar o teu pinico e arredar o pé, porque você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Entendeu? Então, é para entender de uma vez por todas. Você, nós, Benei Noor, não podemos inventar nada. Aliás, além de não sermos professor pardal, nós também não somos realmente orientados por Hashem a inventar alguma coisa. Entendeu? É simples, é só você não querer ser bicudo, queixudo, narigudo, tupetudo, entendeu? Que as coisas dão certo. É simples, realmente. Então, por isso, nós não tocamos o shofar, apenas o recordamos, mencionando em nossas preces. É o que aconteceu no Rosh Hashanah, que caiu em Shabat. Não foi tocado o shofar e foi falado em várias preces sobre shofar. Então nós recordamos essa questão. Isso ocorre por quê? Porque o toque de shofar no Shabat não somente é desnecessário, como carece de sentido. A temática principal de Rosh Hashanah é a soberania de Deus sobre nós. Então a questão temática fundamental, principal, soberana de Rosh Hashanah é de fato nós reconhecermos a soberania de Deus sobre nós. Então este é de fato o teor do toque do shofar. Aliás, a temática principal de Rosh Hashanah, né, é sobre a questão da soberania de Deus sobre nós. O toque do shofar, ele significa a coroação do rei. Então, em Rosh Hashanah, quando se toca o shofar, realmente é coroando o rei, coroando Deus como rei, entendeu? E ao mesmo tempo, nós temos aí uma mensagem dentro desse aspecto, que nós vamos precisar coroar o rei Mashiach para a redenção final. Quando ele se revelar, e que ele se revele a qualquer momento mesmo, amém, vê amém, para o início da redenção final. Então aí também soará o shofar, porque o rei terreno, que será Mashiach, certo? Ele será então coroado rei. E aí vai tocar o shofar dentro desse sentido. Obviamente não em Shabat, certo? Então, por isso, o toque de shofar na coroação de Deus é a nossa declaração de que, ao ser coroado rei absoluto, o soberano dos mundos, o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador, então nós estamos declarando a Ele a nossa submissão voluntária e sem interesses pessoais, a sua autoridade, ao seu reinado, reconhecendo Deus como o único e verdadeiro Rei dos Reis dos Reis. Porém, a necessidade desta afirmação indica que somos tão conscientes de nós mesmos como seres independentes que devemos nos submeter a Deus de maneira intencional. Esta consciência de nós mesmos caracteriza, de fato, nossa disposição mental durante os dias da semana, de nós estarmos submissos à vontade do nosso Rei Divino. No Shabat, no entanto, já encontramos-nos inerentemente absorvidos numa consciência divina muito mais elevada. É por isso que tal declaração de submissão com o toque de shofar, nesse dia, seria uma coisa redundante, sem necessidade. Por quê? Porque você chega em Shabat, porque desde o primeiro dia da semana até o 6º dia da semana, você estava vivendo o seu dia a dia com consciência de si mesmo, que você deve voluntariamente submissão ao único Rei dos Reis, o soberano dos mundos,
o único Deus, o único Criador, o único Redentor e Salvador. Então, quando nós passamos os 6 dias da semana, de fato, dentro dessa consciência de nós mesmos, então quando chega Shabat, nós já estamos de forma inerente, ou seja, de forma natural, espontânea, tranquila, nós chegamos em Shabat reconhecendo Deus como o único Criador, como o único Rei e como o único Salvador e Redentor. Ponto final. Então, por isso, tocar o shofar de Rosh Hashanah em Shabat é uma forma redundante. Por quê? Porque em Rosh Hashanah, com o toque de shofar, nós também estamos declarando isso, que Deus é o nosso Rei. E que nós voluntariamente nos submetemos à sua soberania. Então, por isso que em Shabat não se toca o shofar dentro desse aspecto, entendeu? Por isso, realmente, a Torá, ela traz para nós, dentro de Levítico capítulo 23, essencialmente, essas questões referentes ao aspecto da própria festividade, Rosh Hashanah, Yom Kippur, a festa agora que vamos começar hoje à noite, Sukkot, e vamos até o 8º dia de Sukkot, que na próxima sexta-feira, né, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando no 8º dia de Sukkot, que é o Shemini Atzeret, e no sábado, né, no próximo sábado da semana que vem, ao pôr do sol, nós estaremos entrando em Simchat Torah, a alegria da Torá, findando o ciclo 5.783, oficialmente, fazendo uma síntese da Parashá Vezot Haberahar, que esta é a bênção, concluindo totalmente os 5 livros da Torá, e imediatamente nós iniciaremos com a primeira aliá de Bereshit, de Gênesis, né? O início da criação, onde oficialmente estaremos iniciando o ano 5.784 com o novo ciclo dos estudos de Torá. Então, por enquanto, nós ainda não findamos o ciclo 5.783, somente no dia 8 de outubro, certo? No domingo, primeiro dia da semana, que nós estaremos fazendo o encerramento e o início do novo ciclo, sem interrupção, né? Para que não haja um espaço vazio, não haja uma vacância da autoridade do Espírito da Torá, dos estudos de Torá, para que ninguém seja tomado aí pelo espírito da preguiça, como que diz o outro, da insensibilidade, né? Ficar anestesiado com os estudos da Torá e perder o tempo, entendeu? Então é isso daí. Então por isso no dia de hoje, né, no 6º dia da semana, Levítico capítulo 23, versos 23 a 32, ela nos fala exatamente sobre todas essas questões, sobre a questão do Rosh Hashanah, o toque de shofar, que acabamos de falar, sobre Yom Kippur, né? E nesse sentido nós temos aí então a conclusão desse aspecto de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? E amanhã estaremos falando os versículos 33 até o 44, que vai estar dentro do aspecto literal da própria Torá, aliás, da própria festa de Sukkot, Hag Sameach Sukkot, uma festa feliz de Sukkot, ok? Então, nesse preâmbulo todo da nossa questão, da nossa festividade de Sukkot, então nós já falamos algumas coisas durante esta semana, e então nós temos alguns aspectos a mais, né, para aprendermos, entre elas, os nossos mestres trazem aí, né? Não há de fato nada além dele, né? Nada há além dele. Por que isso, né? Então veja bem, quando Deus cumpriu a promessa que fizera a Avraham, a Isaac e Yaakov, o Santíssimo, bendito seja ele, tirou os israelitas da terra do Egito com toda a força do seu braço, da sua destra. Ele os limpou e os purificou de todas as suas abominações. Ele revelou
a eles a sua mão redentora, a sua destra de misericórdia, que é mais poderosa do que qualquer força existente no mundo, por isso nada se compara ao poder divino. A maior potência do mundo caiu diante deles, era exatamente o Egito. As forças da natureza foram dominadas, né, as 10 pragas. Por que tudo isso? Para ensinar ao povo judeu que é preciso abandonar todas as crenças vãs e fortalecer a fé e a confiança em Deus, só em Deus, certo? Então, por isso, emuná e bitachon, né, fé e confiança no único Deus, é importante na nossa jornada, do nosso dia a dia. Veja bem que abandonar todas as crenças vãs, não fique, por assim dizer, não fique irredutível ou achando que você está numa boa, porque os idólatras não estão numa boa diante de Hashem, né? Aqueles que fizeram para si ídolos, seguiram vãs ou falsos ensinamentos religiosos e companhia por aí afora vai, e às vezes você acha que você está numa boa. Não. Você também não está numa boa. O que significa, entre outros aspectos, além da idolatria, a questão de abandonar todas as crenças vãs. A idolatria, ela não está somente no aspecto de formar ídolos, criar ídolos, se debruçar diante de ídolos ou se ajoelhar diante de ídolos e companhia limitada, de ouro, de prata, bronze, barro, gesso, madeira, pau e pedra e companhia limitada. Há um grande ídolo a ser domado, há um grande ídolo a ser realmente quebrado, que chama-se o nosso ego, o nosso eu. Então, por isso, abandonar todas as crenças vãs, nós precisamos aprender com o nosso irmão judeu, o povo judeu, exatamente desde o Egito, ou antes da sua saída do Egito, onde todas as forças da natureza foram dominadas. Nenhuma divindade pôde com o poder divino. E o Paró, que ficou popularmente conhecido como Faraó, ou Paró, certo? O Paró, ele era o maior líder, único líder que existia na face da terra. Ele tinha todo o poder na face da terra. Nada se comparava ao poder do Faraó. Quando se falava do Paró, todo mundo tremia de medo. Então, Deus mostrou para o povo judeu que só há um a quem temer. Só há um a quem realmente devemos ter medo de levantar a sua ira, porque nenhum poder existente pode, de fato, afrontar a Deus. Chega aí um Zé Mané e começa a falar assim, não, eu vou apertar o botão vermelho e vai sair míssil nuclear para tudo quanto é lado da Terra. Não vai. Não vai. Por que não vai? Porque o verdadeiro soberano dos mundos, o verdadeiro e único Deus, ele não tem esse plano para este mundo. Os planos de Deus são diferentes. Uma das profecias fala que o leão vai pastar junto com a ovelha. Outra profecia nos fala que os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas. E tantos outros. Nos fala que a doença, o mal, a morte deixará de existir aqui nesse planeta. Esse tempo que é chamado de redenção final. E quem será o governante? O justo Mashiach. O Mashiach judeu, que vem da linhagem de Judá, David e Salomão.
É Ele que reinará e vai restaurar os 4 reinos, a sua originalidade da criação. Então, tudo que aconteceu no Egito, Deus estava mostrando para o povo judeu e para as nações a quem eles devem temer, o único que eles devem temer. Então, entre outros aspectos aí, né? Então, o povo judeu aprendeu algumas lições, entre elas, o Nilo não era um deus, pois Deus golpeou e transformou suas águas em sangue. Então, o próprio, entre aspas, a idolatria que se fazia do Egito, para com o rio Nilo, o Deus, entre aspas, do Deus rio Nilo, não conseguiu deter o poder divino. A casa não serve de proteção, pois as rãs saíram do rio e invadiram todas as casas dos egípcios. Todas as casas egípcias tinham rãs. Ninguém ficou isento, nem o Paró. Não se pôde depender da terra, pois ela foi devastada pelas menores das criaturas, os piolhos. Todo o Egito ficou infestado de piolhos, todas as casas ficaram infestadas de piolhos, toda a terra ficou infestada de piolhos. A nação não é uma fortaleza, pois manadas de bestas selvagens invadiram as cidades, espalhando medo e confusão entre os seus habitantes. Nem a própria cidade, nem o grande Egito, com o seu grande Deus, o Paró, o seu grande exército imbatível, nem eles puderam deter realmente a invasão das bestas selvagens. Possuir gado não é fonte de poder, pois a mão de Deus derrubou todos os animais, aqueles que morreram nos campos. O prazer não é duradouro, pois um pouco de terra nas mãos de Moshe bastou para assolar todos os egípcios com furúnculos e com o tormento da vergonha. Ou seja, o povo judeu ficou tão cheio de furúnculos pelo corpo inteiro que não tinha como colocar roupas. Por isso, eles foram atormentados pela vergonha. As leis da natureza são insignificantes, pois o granizo abateu o Egito de uma forma nunca antes vista. Por pior que seja uma chuva de granizo nos dias atuais, ainda é insignificante diante da chuva de granizo que caiu no Egito. As árvores do campo não são permanentes, pois os gafanhotos consumiram tudo o que crescia. A primogenitura e os sinais de proeminência e grandeza são insignificantes perante Deus, pois ele aniquilou todos os primogênitos na terra do Egito. Sim, não há de fato nada além dele. Essas são as lições fundamentais em que realmente o povo judeu aprendeu essas lições para chegar a essa conclusão: não há de fato nada além dele. Então, por isso, amados, se você tem medo de algum poder, se você tem medo de alguma pessoa, se você tem medo de um poder A, B ou C, né, ou de pessoas que ocupam setores de poder diante das nações, diante do mundo, se você tem algum tipo de medo desse jeito, se você tem algum tipo de medo do seu semelhante, porque ele ocupa um cargo A, B ou C de poder, porque você está debaixo da autoridade de um chefe no seu local de trabalho e você tem medo dele, qualquer medo que você tiver, qualquer medo que venhamos a ter, nós estamos dizendo que há um outro poder além de Deus. E os nossos mestres dizem: não há de fato nada além dele. Não há outro poder além dele.
É nisso que nós precisamos ter fé e confiança. E aí você realmente fica imbatível em qualquer setor da sua vida, ok? Então, por isso, realmente é necessário que nós possamos compreender esses ensinamentos dos nossos mestres aí. Então, por isso, nós temos aí. E agora disse Deus: meus amados filhos, vocês não são mais escravos do faraó, nem são escravos dos seus deuses, nem estão subordinados às suas crenças. Vocês são os meus servos. Eu vos tirarei das garras do Egito e vos resgatarei de toda a sua falsidade. Abandone os abrigos que nada protegem. Abandone vossas casas e vossas fortalezas. Venham encontrar proteção no abrigo da minha casa, que é um abrigo verdadeiro e duradouro. Os palácios poderosos que eles têm e as casas bonitas em que moram serão apenas uma marca de vergonha eterna para eles. Mas quanto a vocês, eu vou envolver a todos numa nuvem que vos concederá a glória eterna. E essa palavra se cumpriu exatamente durante os 40 anos, em que as nuvens da glória de Hashem esteve envolvendo o povo para atravessar o deserto. Veja bem, quando chegou o momento de entrar na terra prometida, Moshe fez questão de mostrar para eles que os seus calçados não se desgastaram. As roupas com as quais eles saíram do Egito ainda permanecia com eles como se fosse usado pela primeira vez. Então, realmente, Deus concedeu a sua glória ao seu povo para poder atravessar o deserto. Por isso, em Êxodo, capítulo 12, verso 37, diz: e os filhos de Israel viajaram de Ramsés a Sucote. Eles se mudaram das poderosas cidades fortificadas do faraó para a verdadeira proteção da Sucá de Deus. Então, quando eles saíram de Ramsés, Ramsés é um nome egípcio, está conectado com o Egito. Quando eles saíram de Ramsés e se estabeleceram na cidade de Sucote, aqui já estava se concretizando a verdadeira liberdade do povo judeu, deixando para trás tudo que era egípcio, tudo que estava conectado com a idolatria, tudo que estava conectado com falsas esperanças, falsos poderes. E foi onde que eles se apegaram única e exclusivamente em Deus, o Deus dos seus pais, Abraham, Isaac e Iaque, o Deus de suas matriarcas, Sara, Rívica, Leia e Rachel. Então eles se apegaram apenas realmente ao Deus dos seus patriarcas e matriarcas. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akon yabid varo. Mas antes mesmo de saírem do Egito, eles degolaram os ídolos egípcios, cumpriram a mitzvah do sacrifício de Pêssar e aceitaram o jugo do céu. Ou seja, eles cumpriram duas mitzvot, dois preceitos, duas leis, dois mandamentos, que era exatamente sacrificar o ídolo egípcio, que era o quê? O cordeiro. O cordeiro era uma divindade egípcia. Então vejam bem que os egípcios, com as suas artes de ocultismo, magias e companhia limitada, com idolatria e etc. e tal, eles colocaram o cordeiro como um ídolo. E como um ídolo, colocaram ele como uma divindade, como sendo uma divindade. Então, quando se adora o cordeiro, está se adorando uma idolatria. E por isso que realmente, antes deles saírem do Egito, eles sacrificaram o cordeiro, cada família, cada casa, sacrificaram o cordeiro, que foi não um sacrifício para perdão de pecados, foi um sacrifício para destruir a idolatria na consciência e nos corações de todo judeu. Porque no momento que eles sacrificaram o cordeiro, eles viram que o cordeiro sangrou e morreu.
E Deus, ele realmente mostrou para o povo judeu que o cordeiro não era Deus, era apenas um animal. Então eles saíram do Egito já libertos realmente da idolatria do cordeiro. E é por isso que o cordeiro nunca foi usado nos sacrifícios judaicos, nunca foi usado para perdão de pecados, para não ter conexão com o pecado da divindade cordeiro dos egípcios. Então, qual é o cordeiro que tira o pecado do mundo? É o cordeiro egípcio, é a divindade egípcia. Você está entendendo? Então, essa é a realidade dos fatos aí, ok, amado? Então, e a segunda mitzvah que eles cumpriram foi exatamente o quê? A Brit Milá, a circuncisão. Então, antes da libertação, eles cumpriram 2 mandamentos, porque eles não tinham méritos nenhum. Ao cumprir esses 2 mandamentos, né, não a idolatria, destruindo a idolatria, e a Brit Milá, a circuncisão, então eles adquiriram méritos para poder sair da terra do Egito. Eles não comeram o pão da vergonha. E aí saíram da terra do Egito. Então, dessa forma, é como se Deus os tivesse convertido em sua noiva, e eles agora se colocassem debaixo da sua roupa, na proteção de sua sucá, a tenda. Deus adquiriu o seu povo para sempre. Então, por isso, ao saírem de Ramsés e irem para Sucot, eles estavam indo exatamente para a proteção da sucá de Hashem, a tenda de Hashem. Então, nesse sentido, significando exatamente que o povo judeu, como uma noiva, ela foi adquirida por Hashem, debaixo da Rupá, em Sucot. Veja como são magníficas as coisas divinas. Então, por isso, amados, né, essa questão sobre nada há além dele. Nada há além dele. Simplesmente isso. Ok? E por que Sucot é em Tishri e não em Nissan, o mês de Pessah, a saída do povo do Egito? Então, no dia 15 do 7º mês, Tishrei, os israelitas foram ordenados a deixar as suas casas permanentes e residir em Sucot, para rememorar a Sucot que Deus lhe proporcionara quando do êxodo do Egito. Caberia perguntar-se, se o êxodo do Egito ocorreu no mês de Nissan, não seria mais apropriado comemorar esse acontecimento no próprio mês de Nissan? Por que fomos ordenados a observar essa festa no mês de Tishri? Então, apesar das diversas explicações, né, os nossos sábios, eles trazem para nós a seguinte questão. A explicação fundamental é que o cumprimento da mitzvah de Sukkah tem como objetivo o amor a Deus. Durante o mês de Nissan, na estação da primavera, os dias são muito quentes, é mais agradável ficar fora de casa e os agricultores muitas vezes trocam as suas casas por tendas nos próprios campos. Mas durante o mês de Tishrei, quando as noites são frias e as estações são de chuvas, está prestes a começar. Então, os agricultores voltam para suas casas, deixam o campo, né? Porque sabe que vai esfriar e vai chover, então não convém ficar a céu aberto. Assim, quando os judeus deixam o conforto de suas casas em pleno mês de Tishri para montar a sua sukkah, a sua tenda, para comemorar Sukkot, fica óbvio para todos que o único intuito deles é cumprir o mandamento de Deus. Por quê? Por simplesmente amar a Deus, por amor a Ele. A Torá, em Levítico 23:43, diz: para que as nações, para que as vossas gerações saibam, depende-se desse dito que o cumprimento da mitzvah de Sukkah, de fazer uma sukkah, uma tenda, deve ser reconhecido como um ato de amor a Deus. Então é simplesmente isso daí que a gente vê
sobre a questão de amor a Deus. Durante o tempo de calor, né? Então é fácil ficar fora de casa, montar uma tenda fora de casa, né? E ali ficar ao relento, que está, sem sombra de dúvidas, mais tranquilo, né? Mais fresquinho do que dentro de casa. Mas em Tishrei as coisas mudam, o tempo muda, há frio, há chuva. E aí? Quem que vai ficar fora de casa? Aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Então, por isso, né, amados, os nossos sábios também ensinaram a resposta a outra questão. Por que se deve fazer uma sucá após Yom Kippur? É que no Rosh Hashanah, Deus senta e julga todos os habitantes do mundo. No Yom Kippur, ele sela o julgamento. E na dúvida de ter sido decretado que o povo de Israel deve ser exilado, os israelitas constroem Sucote e voluntariamente se exilam de suas casas, como está no Talmud e Al-Kut, Shimoni 653. As autoridades rabínicas posteriores e os exegetas ofereceram outras explicações sobre a festa. Ser comemorado no mês de Tishrei e não no mês de Nissan. Não seria adequado comemorar no mês de Nissan o fato das nuvens da glória terem envolvido os israelitas quando do êxodo do Egito, pois elas foram removidas após o episódio do bezerro de ouro. Nós só comemoramos o retorno das nuvens de glória após Yom Kippur, pois dessa vez elas permaneceram, envolvendo o povo durante todos os 40 anos da jornada do Egito. Quando os filhos de Israel pecaram durante o episódio do bezerro de ouro, as nuvens da glória foram removidas do acampamento. E nesse sentido, Moisés subiu 3 vezes ao céu. Quando desceu pela 3ª vez, ele ordenou aos israelitas a mitzvah de construir o mexicão, o tabernáculo, como sinal de que Deus se reconciliara com eles e voltaria a habitar no meio deles, né? Isso ocorreu exatamente no dia de Yom Kippur, como está lá em Shemot 35:15, no dia posterior ao da descida de Moisés, né? Ele reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Essas oferendas foram trazidas nos dias 12 e 13 de Tishrei, e no dia 14 os sábios do coração, os artesãos que construíram o templo, pegaram as contribuições de Moisés, e no dia 15, então, eles começaram a construção do tabernáculo. Foi então que as nuvens da glória retornaram e se tornaram uma sucá, um escudo protetor sobre o acampamento de Israel. Por conseguinte, esse dia 15 de Tishrei foi determinado como o momento de morarem em Sucote. Assim como Deus deixou, por assim dizer, né, os céus, numa forma humana para compreendermos, e fez a sua presença morar no tabernáculo, no meio do acampamento de Israel. Da mesma maneira, os israelitas mostram para Deus que também deixam as suas casas e residem com ele numa sucá, todo o escudo protetor de sua fidelidade, né? Então, amados, esses são alguns dos ensinamentos que nós temos aí para Sucote. Vamos valorizar essa festividade, lembrando que em Sucote Deus nos concede a graça de podermos mais uma vez estarmos na sua presença, segurar em suas mãos e sabedores que somos de que nós estaremos num bom, ótimo, excelente lugar. Por isso, desde já, um Hag Sameach Sukkot para você e toda a sua família, e que a partir das 20 horas nós estaremos transmitindo por esse canal a nossa homenagem ao Shabbat e mais Sukkot, para juntos podermos estar aí no sagrado dia do Shabbat, estarmos recebendo a festividade de Sukkot com essas lições aqui, ok?
Baruch Hashem. Shalom, shalom, amados. Até amanhã.